Vamos começar aqui com uma NQI lá da cidade de São Vicente. Uma pergunta aqui, na verdade são duas, mas vamos para a primeira pergunta, que o NQI aqui, essa sigla significa não quis ou não quer se identificar. É um direito que assiste aos nossos ouvintes. Pastor, está correto um pastor transmitir a direção do culto a uma diaconisa, tendo no púlpito presbíteros para fazê-lo, pastor? Dentro da ordem bíblica há uma hierarquia. E dentro, então, dessa hierarquia, a Bíblia Sagrada nos aponta que o substituto legal do pastor nos seus impedimentos cabe ao presbítero. Então, o presbítero é o substituto do pastor sem questionamento. Ele assume o lugar do pastor na sua ausência. De modo que essa colocação não tem cabimento sem fazer nenhum descrédito a essa eventual diaconisa que não conhecemos e nem vamos dizer qualquer coisa a seu respeito. Mas a ordem bíblica é nesse particular. O pastor, diante de uma situação que se estampa na sua vida em qualquer período do seu ministério, ele tem o direito de chamar o presbítero para substituí-lo, e esse presbítero deve ser honrado na mesma proporção que é honrado o pastor, porque ele está representando o pastor. O presbítero tem aptidões, pastor, para substituir o pastor? Sem dúvida. Se ele não tivesse, ele não podia ser presbítero. Ele só pode ser presbítero dentro da colocação que é exigida de um pastor, como nós lemos o apóstolo Paulo expondo. Convém que o bispo, o presbítero, seja homem assim, 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 que tenha a sua casa em sujeição, que tenha seus filhos, etc., que conheça bem a palavra de Deus. Quer dizer, o que tem um pastor de qualificações, deve o presbítero corresponder. Muito bem. Mais uma pergunta ainda do mesmo consulente aqui, pastor. Ele diz assim: o que fazer com um pastor que não tem comunhão com a liderança? Ele tem comunhão com alguns irmãos e com outros não tem comunhão nenhuma. É correto agir dessa forma? Não. A gente sabe, pastor, que a função do pastor é muito delicada. Ele muitas vezes precisa conciliar opiniões diferentes por parte até mesmo do corpo de cooperadores da igreja, mas o pastor também tem que ter a sua posição, que ele é o pastor, ele é o responsável pela igreja. Essa questão de ter comunhão com uns e não ter comunhão com outros, isso pode acontecer, pastor? Infelizmente acontece, mas que devia acontecer, não. Sede unânimes entre vós. E o pastor, quando assume a sua condição de pastor, ele é um líder para o qual toda a igreja deve trazer o seu respeito, a sua obediência, porque ele está ali num cargo que, como diz o apóstolo Paulo, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém que o bispo, e começa a dar as qualificações dessa pessoa para que ele possa atuar no seu ministério dentro de uma ordem estabelecida dentro da Bíblia Sagrada. E, se não obedecer, está fora do princípio bíblico. Agora, o que nós percebemos, pastor, é que nos nossos dias a abertura de ministérios novos se multiplicaram. E muitas vezes, quando vamos conversar com os irmãos e saberem, é por causa de divergências com o pastor. Quer dizer, o pastor tomou uma decisão na igreja, uma direção na igreja, aí a pessoa ficou insatisfeita e se acha no direito de sair
e já abrir um ministério próprio para ela. Essa questão, pastor, de divergir com o pastor não é algo comum, pastor, porque nós somos seres humanos, temos opiniões diferentes, mas o pastor tem a sua liderança, não é isso? Não, o pastor tem a sua liderança. O crente em Jesus, por exemplo, um membro de igreja, não tem direito de haver uma insubordinação, não concordo, diz isso e diz aquilo. Ele é um rebelde. Se ele agir assim, está agindo com rebelião. E ele deve se colocar no nível da unidade da igreja, como a Bíblia recomenda. Havendo união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Começou a desunião, a igreja começa a se desagregar. E isso não deve acontecer jamais. Vamos crescer. Como eu tenho dito aqui, a Assembleia de Deus é uma igreja que ela, no seu início, ela ocupava os 4 cantos do Brasil, norte, sul, leste a oeste. O que acontecia? Pessoas que moravam na região norte, elas tinham parentes aqui no sul, no leste, no oeste, e vinham visitar seus parentes. Vindo visitar seus parentes, traziam uma notícia de que agora tinha se formado uma igreja com esse título, Assembleia de Deus. Passavam dias aqui na casa da família, deixavam a raiz, voltavam para o seu lugar e outros já iam para o lado oeste, outro para o lado leste, e o Brasil, então, foi, como se dizia antigamente, eu me lembro de tempos passados, quando se dizia, 2 coisas se encontram em todas as cidades do Brasil. Máquina de... datilografar? Não, máquina de costurar. Ah, de costura. Da marca, aquela marca que havia no princípio. Eu não me lembro o nome. Eu vou arriscar, pastor. Será que é Singer, pastor? Exatamente. 2 coisas você encontra em qualquer pequena cidade. Pode ser até um lugarejo. Você vai encontrar uma máquina de costura. Uma máquina de costura, e você vai encontrar um pequeno templo da Assembleia de Deus. Era a onda que corria por todo o Brasil. E eu alcancei esse tempo. Muito bem. Pastor, agora vamos para uma outra pergunta aqui. É um outro consulente, ele faz uma pergunta, ele também não se identificou. Mas ele faz uma pergunta aqui que é muito interessante, ao mesmo tempo vai servir de alerta para os nossos ouvintes aí. Pode um cristão, pastor, visitar o salão do reino das testemunhas de Jeová? Um cristão, conhecedor da Bíblia, membro de uma determinada igreja evangélica, não visita seitas. Está no livro de Hebreus, capítulo 10, o escritor diz assim no versículo 25 em diante, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, infelizmente, naqueles dias já existia isso, pessoas que abandonavam, visitando para cá, visitando para lá, não tem parada. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Cristo. Não estamos brincando de crente. Não sabemos o dia nem a hora, nem nos aventuramos a marcar dia e hora. Que não somos falsos profetas, porque Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Não vou avançar o que está escrito. Podia agradar alguém, mas não tenho autoridade bíblica. Agora, escute só em seguida. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo
e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha o que você pode esperar fazendo essas visitas em seitas. Você chega lá, diz o cidadão que está dizendo, não existe inferno. Bom, no seu conceito não existe, mas na Bíblia existe. Está bem claro, e Jesus falou a respeito disso. Agora você pode eliminar dentro do seu critério de religioso, mas você não pode tirar da Bíblia Sagrada. E nós vemos que há, por exemplo, eu tenho o livro das Testemunhas de Jeová, num livro existe inferno, no outro livro não existe. Quer dizer, vai tirando, vai pondo, etc, etc. Quer dizer, é um vai e vem. E o crente vai lá, não tem uma segurança às vezes, e volta com uma ideia fora daquilo que a própria igreja da qual ele é membro ensina, e ele fica num tipo de vai e vem. Então eu quero dizer o seguinte, que tenha cuidado. Normalmente, quando você recebe a visita também na sua casa de um representante desse grupo que chega para você e diz assim, somos representantes das Testemunhas de Jeová. Invariavelmente, que eles vão fazer quando você delicadamente também se identifica como crente em Jesus Cristo. A pergunta capciosa que o crente vai ouvir e que não sabe porque não estuda, e nós temos aqui pessoas hábeis para poder ensinar, só como fazemos aí diariamente, toda semana tem aulas aí, mas depende da pessoa querer aprender. Bom, o que esse crente faz desde que ele não está habilitado? Então, a pessoa diz para ele, somos testemunhas de Jeová. Invariavelmente, a pergunta que vão fazer é, você sabe qual é o nome de Deus? Pergunta para o crente assim de chofre. Está na casa do crente, chegou com uma Bíblia. Por exemplo, eu recebi para 4 revistas, colocaram em frente da minha calçada. Está aqui. Por quê? Acho que estão sabendo onde eu moro. Bom, esse crente recebe essa pergunta. Sabe qual é o nome de Deus? Aí o crente ingênuo, perdão, eu usar esse termo para determinados irmãos, desconhecer da Bíblia, ele responde assim com uma certa naturalidade. Ora, o nome de Deus é Deus. Aí o visitante TJ, então os seus líderes religiosos não instruíram para o senhor saber, para a senhora saber que Deus não é nome, é um sim, um título? Quer dizer, é uma queda. Aí continua, Deus tem um nome pessoal e esse nome é Jeová. Aí que o caso piora. Qual deve ser a nossa maneira de responder quando recebermos essa visita indesejável? Em primeiro lugar, quando ouvirmos que a pessoa que nos visita se identifica como testemunha de Jeová, devemos responder, meus parabéns. Opa! Tenho em minha frente uma pessoa fora de série. Por que você está dizendo isso? O visitante diz. Porque, segundo leio na Bíblia, as testemunhas de Jeová viveram há 2.000 anos passados. E se a senhora se identifica como testemunha de Jeová hoje, então é uma pessoa fora de série, pois está vivendo fora da sua época há bastante tempo. E quero adiantar para a senhora que me visita como se eu fosse um ignorante. Testemunhas de Jeová foram os profetas de Deus, Isaías 43:10. Jeremias, Ezequias, Malaquias, Sofonias e os outros profetas. Mas depois da vinda de Jesus, da sua ressurreição, nós devemos ser conhecidos como testemunhas de Jesus. Prova bíblica para não dizer que nós aumentamos a Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 1, versículo 8. Está aqui bem claro
o que diz a Bíblia Sagrada e nós não falamos sem usar a Bíblia Sagrada. Diz o texto bíblico aqui para nós lermos. Por favor, leia para nós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Testemunha de quem? De Jesus. De Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora nós lemos o capítulo 2 e versículo 1. Capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Continua. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí estão as testemunhas de Jesus. E eu quero fazer uma declaração aqui, que em todo o Novo Testamento, nós não encontramos uma só vez essa expressão testemunhas de Jeová. Agora, você pode percorrer o Novo Testamento, chegar ao livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 6, e ler o quê? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então, aí está, testemunhas de Jesus. Repetindo o que disse, a senhora está fora de época, está vivendo fora do seu tempo, porque testemunhas de Jeová foram os judeus, nós somos testemunhas de Jesus. Podemos então acrescentar que Paulo, Pedro, João, Tiago e outros apóstolos se identificaram como testemunha de Jesus, não como testemunha de Jeová. Vamos à prova bíblica, por favor. Atos 2:32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Capítulo 9, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Por favor, repita, porque aí está falando do nome de Jesus, é o que nós estamos fazendo. É Jesus, Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Mais um texto, por favor. 22:15. Já lemos ou não? Não, ainda não. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E continuando o meu testemunho pessoal com a visitante, podemos dizer, quero afirmar-lhe que a sua pergunta inicial, qual é o nome de Deus, está mal formulada. Porque Deus não tem um só nome.
Deus tem vários nomes, muito embora a senhora não concorde que Deus seja também um nome. Por exemplo, continuando, podemos pergunto, como se formou o nome Jeová? Vou esperar a resposta e depois, se não houver resposta, eu vou continuar dando o meu esclarecimento. O nome Jeová é uma pronúncia incorreta. Vou repetir. O nome Jeová é uma pronúncia incorreta. Como declara o próprio livro das Testemunhas de Jeová, a verdade que conduz à vida eterna, página 18, parágrafo 3. Nós lemos nesse livro que eu tenho em casa, no hebraico, a língua em que se escreveram os primeiros 39 livros da Bíblia, o nome de Deus é representado milhares de vezes por 4 letras hebraicas. Yod, Re, Val, Re. Nos tempos antigos, escrevia-se a língua hebraica sem vogais, sendo que o leitor supria as vogais ao passo que lia as palavras. Portanto, o problema é que hoje em dia não temos maneira de saber exatamente que vogais os hebreus usavam com as consoantes. Yod, Re, Val, Re. Muitos eruditos acham que o nome foi pronunciado Yahvé ou Javé, mas a forma Jeová já está em uso há muitos séculos e é a mais amplamente conhecida. Como então pronunciarmos hoje Jeová? Em 1518, Peter Galatin, um teólogo italiano, confessor do Papa Leão X, seguindo um costume adotado pelos maçoretas, que eram os homens que envolviam a Bíblia do Antigo Testamento para acertar a colocação das palavras, introduziu entre as consoantes essas letras consonantais. Yod, Re, Val, Re, ou Jod, ou Iod, 3 vogais de 2 outros nomes de Deus. Elohim, Adonai, e assim, como dissemos, Deus não tem só um nome, só que os outros praticamente estão desconhecidos, não são pronunciáveis. Então o tetragrama se tornou pronunciável Jeová. Ora, se o nome Jeová é formado de Deus, outro nome de Deus, por que dizem esse grupo de pessoas que Jeová Deus tem um só nome e que este nome é esse que eles mencionam? No livro Santificado Seja o Teu Nome, página 18 e 19, parágrafo 12, diz diferente. Página 8 mostra isso. Jeová o imortal é de eternidade a eternidade. Ele se tem revelado às suas criaturas pelo seu nome Jeová, significando o seu propósito com suas criaturas pelo seu nome todo-poderoso, significando que ele tem poder e nada ele pode resistir com sucesso, pelo seu nome altíssimo, significando que ele é supremo acima de tudo. No livro Riquezas, que eu tenho também em casa, página 134, o nome Deus, agora tem o nome Deus, o nome Deus quer dizer o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. O nome Jeová significa propósito eterno. O nome Deus Todo-Poderoso quer dizer que seu poder é limitado. O nome Altíssimo dá a entender que o seu poder é supremo. E o nome Pai quer dizer que ele é o doador da vida. Quer dizer, até Pai é nome. Aqui. Muito bem, pastor. Então, tá aí estão aí as controvérsias, né, desse grupo sectário aí, as testemunhas de Jeová. Então, o ouvinte tenha muito cuidado, sempre alerta, porque, pastor, o ouvinte perguntou se um cristão poderia frequentar o salão do reino das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, pastor, não aceitam nem mesmo a literatura que nós oferecemos a elas. Elas querem que nós aceitemos as revistas Despertai, Sentinela, quando tinha, não é? Agora, eles não aceitam nem mesmo um folheto da palavra de Deus. São orientados a não aceitarem, pastor. Eu recebi uma carta de uma jovem, me parece,
Eu não conheço. E disse que mora perto de mim. Bom, só que não me deu o endereço. Muito bem. Só que eu descobri que tem um salão do reino numa determinada rua do bairro. E o que eu fiz? Redigi a carta de resposta. Como não tinha endereço dela, fui até o salão do reino, onde estava lá fechado, pus na caixa do correio. Aguarda a resposta agora. Ah, chegou a resposta? Não tem, né? Não tem resposta, meu amigo. Não tem resposta. Você recebe carta, mas você não tem resposta. Não tem resposta. Por quê? Por que não tem resposta?